Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora, esse é o vídeo de número 490, da psicografia, capítulo 13. Então nós ainda nos encontramos na questão de número 157. Então, como eu disse no vídeo anterior, né? Vó Leontina está aqui hoje, nos fazendo uma visita. E os trabalhos agora, né, encontram-se sob a responsabilidade do nosso irmão Marcílio. E de forma que tem muitos seres aqui. Eles pensam que aqui é a casa da mãe Joana. Pô, forgado, nunca disse, não é folgado, é forgado. Uma turma, uns 20 aqui, perturbando a minha cabeça. Porque eles através da audição e da vidência, então é um probleminha sério. Mas Marcílio falou assim, ó, você anuncia só nossa irmã Leontina. Tá bom, então vamos lá. Então, dando sequência, ele permite, porque o assunto é muito importante, então Marcílio permite dar sequência no vídeo 489, porque esse é 490. Então, a respeito aqui, né, porque Kardec fala assim, a mais simples, a mais fácil, a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta. Como a escrita corrente aos maiores desenvolvimentos, dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médios. Então, quando for tratar dos médios, Kardec vai esclarecer mais a respeito dessa questão. Mas o preparativo é necessário, sim, para nos livrarmos dos embustes. Como estávamos dizendo, a mediunidade, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Ela atende o que o eu determina a partir da aptidão dele. Então, o médium é que determina, né? Então, ele usa aquela faculdade a bel prazer do jeito que ele quer, de acordo com o conhecimento que ele tem. Aí você pode me dizer assim, mas não é desse jeito, não é? Então, observa para você ver. Os maiores ditadores que já existiu na face da Terra, todos eles eram portadores de faculdades mediúnicas, assim, que eles, inconsciente, eles a possuía, né? Como, por exemplo, os ditadores, eles tinham o magnetismo de imantar as pessoas, de iludir as pessoas. E não era só um, dois que eles iludiam, eles imantavam, iludiam milhões de pessoas, ao ponto das pessoas, assim, agir às cegas sobre a imantação daquele médio, vamos dizer assim, médios das trevas. Porque quando a pessoa não é médium da luz, médium dos bons espíritos, né? Não é médium do bem, ele é médium das trevas. Ele é ferramenta das trevas. Ele é uma ferramenta das trevas. Então, o médium ele é ferramenta do bem,
e ferramenta das trevas. Só que quem determina qual a banda, vamos pensar assim, o lado que ele quer trabalhar, é ele, médium. Agora, nós não podemos nos esquecer que o bem, ele não se compactua com o desejo do médium. Então, por exemplo, o médium está trabalhando no caminho do bem com a equipe espiritual do bem. De repente, a fantasia, a ilusão, né? O estrelato, o estrelismo, sobe a cabeça, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, sobe a cabeça do médium e o médium passa a achar que ele é a estrela da vez, ou a bolacha, a última bolachinha do pacote. E médium não é isso. Né? Nós sabemos pelo professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Carlos Bacelar, essas pessoas não buscam assim o estrelato, né? Eles não buscam assim se destacar, aparecer. Quando eles aparecem, não é porque eles estão se expondo, é a mídia que, para poder ganhar status, a mídia recorre a esses seres, mas coitadinho, eles saem quase que perdendo. Então, o médium que possui uma equipe do bem que trabalha com ele e que de repente ele, né, escamba para o lado contrário, a equipe do bem se afasta. E quando ela se afasta, uma equipe contrária, de acordo com as condições intelectuais e morais do médium, se aproxima-se dele e passa-se por aquela outra equipe. Isso que é o problema maior. Porque nós vemos tantos médios trabalhando na contramão dos desígnios de Deus, principalmente no Brasil, usando o nome de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Mãe Santíssima e muitos outros espíritos. Emmanuel já está reencarnado, mas tem médium no Brasil recebendo livros de Emmanuel. Emmanuel está psicografando aí no Brasil. Tem médium no Brasil que psicografa até hoje, no ano de 2022, obras de André Luiz, com o nome André Luiz. Por que, Emmanuel? Por que André Luiz? Por que, em vez de colocar o nome de André Luiz ou de Emmanuel, não coloca o nome, o Sebastião da Silva, o Antônio da Silva, pelo Espírito Sebastião da Silva, obra psicografada pelo Espírito Sebastião da Silva. Mas é a vaidade, né? É a vaidade que sobe a cabeça da pessoa e ele se sente a última bolachinha do pacote, porque ele não estudou a doutrina espírita lá, começando-se pela teoria, e sim ele optou pela prática, aí tá tudo errado. Então, aquele médium que não estuda, aquela casa espírita que não é séria, é um perigo a pessoa buscar orientação espiritual, mensagens psicofônicas ali, psicografias ali, você entendeu? É um perigo. Você quer buscar psicografia nessas casas que não são sérias, nessas casas espíritas que tem reiki, que tem apometria, que
tem cabala, massoterapia, tem trabalhos com preto velho, tem isso, tem aquilo. Você quer buscar? Busca. Ora, a pessoa tem um livre-arbítrio, ela faz o que quer, ué. Só que depois não reclama, não. Não reclama, não, porque, olha, uma vez eu não vou dizer nomes, mas uma família procurou a casa espírita onde eu trabalho e o mentor da casa lá disse: tal dia vocês devem ir em tal lugar, tal dia vocês, isso aí eu posso dizer. Tal dia eu não posso dizer o nome de pessoas aqui da minha cidade. Tal dia vocês devem ir a Uberaba. Tal dia vocês devem ir lá. Deu o dia tudo certinho para a família. Que lá, o filho de vocês lá, ele vai deixar uma mensagem para vocês. E essa família foi no dia marcado pelo mentor da casa onde nós trabalhamos. Chegando lá, o filho dessa família se manifestou lá através do Carlos Bacelli, deixando uma mensagem para a família. E como esclarecedora essa mensagem? Como esclarecedora? Acalentou o coração dessa família. Sabe por quê? Porque essa família já havia recebido em São Sebastião do Paraíso, eu não posso dizer nome, né? De pessoas. Mas assim eu posso dizer. Essa família já havia recebido em São Sebastião do Paraíso, não sei se 3 ou 4 mensagens do filho deles. Só que sabe quando pai e mãe sabe que aquela mensagem não é do filho deles? Não é nosso filho que está falando. Não é. Tem alguma coisa aí. E lá, sem que ninguém dissesse nada ao médico Carlos Bacelli, o filho mais ou menos disse assim, mais ou menos, porque depois eu li a mensagem. Não rasgue, não ignore, vamos dizer esse número, as 3 mensagens que vocês receberam lá em São Sebastião do Paraíso. Não rasgue, não ignore, porque no momento que vocês mais precisou, serviu de alguma coisa, serviu para alguma coisa. Mas, na verdade, esta é a primeira vez que eu tenho permissão de me comunicar com os encarnados, de forma que essa é a primeira mensagem que eu estou enviando do plano espiritual. Então, gente, o negócio não é brincadeira. E a gente vê tantas pessoas brincando com psicografia, sabe? Tem algumas mensagens, tem alguns médios que postam algumas mensagens, algumas psicografias. Se você digitar no Google, psicografia divulgada no YouTube, vai aparecer N's de mensagens de vários médios no Brasil. Tem um médio, não vou dizer quem, tem um médio aqui no Brasil que ele põe assim a pessoa se sentada, então ele vem assim, ele abraça, as pessoas bate palma quando ele está entrando, o médio entrando, o psicografa, ele vai entrando assim no centro e as pessoas vão batendo palma para ele. E bate palma, e bate palma, e bate palma, e bate palma. E depois ele senta, depois que ele é ovacionado por todo mundo. Está no YouTube. Está no YouTube, não estou inventando isso. Mas eu tenho que assistir isso porque eu preciso de muito material
de muitas informações. Então, depois que ele ali se senta ali, né, e que ele psicografa ali, ele ainda faz questão de ler embaixo o nome do espírito e chama os pais para sentar frente a ele. E ali os pais choram, tem uns que desmaia, né? É um absurdo. Não é nada daquilo. Isso é tudo charlatanismo. Aí você pode me dizer assim, mas charlatanismo, pois essas mensagens, os espíritos trazem tantos detalhes, ora, mas e você acha que os espíritos das trevas também, os charlatões, os impostores, os mistificadores, os anticristo, você acha que esses espíritos primitivos, na erraticidade, que vivem em prol disso, você acha que eles não possuem o nosso registro? É lógico que eles possuem, pois os espíritos das trevas são seres que possuem muito mais virtude que nós aqui no corpo físico, que uma delas chama-se paciência, em permanecer ao nosso lado com a cardenetinha na mão, registrando tudo que nós fazemos, tudo que nós cometemos, tudo que nós comentamos. Então eles conhecem N de detalhes da nossa vida. Quem reencarnou, quem desencarnou, todos os detalhes. E depois, através daqueles médios charlatões, mistificadores, porque semelhante atrai semelhante, eles lá manifestam, levando ao conhecimento do público, da plateia e daquela pessoa que lá foi em busca da mensagem, aqueles detalhes todos passando-se pelo filho, pela filha, pela mãe, pelo pai, daquele familiar que lá presente. Oh, mas como então? Como? Identificar que o médio é sério. Reconhece o fruto pela árvore. Reconhece a árvore pelo fruto. Observa a casa. É uma casa séria? Há algum trabalho místico lá dentro? Cai fora. Há algum ritual lá dentro? Cai fora. Nós já dissemos algumas vezes, a casa séria, só de você adentrar ela, você sabe se ela é séria ou se ela é uma mais, né, meia boca. A forma como você é recebido na casa. A forma como você é recebido na casa. Você adentrou a casa, você presenciou um ritual, não está com Kardec. Não é uma casa séria. Tem trabalhos, atendimento fraterno? Não, cai fora. Ritual, pessoas de branco, pessoas vaidosas, ali ostentando dons mediúnicos, cai fora. Isso não faz parte. Chico Xavier, houve momentos na vida dele que ele se resguardava dentro de um cômodozinho e ele psicografava lá dentro desse cômodozinho e ele passava mensagem para algumas pessoas ler ali mediante o público e a pessoa lia, a pessoa ia lá, pegava, nem contato com o Chico não tinha. E o Chico não tinha contato com as pessoas. Mas Chico é Chico, né? O nome já diz. Chico, de chique. Chico era chique. E ainda dizia ser um cisco. Então tem muitos médios ostentando mediunidade aqui. Tem muitos médios achando que são estrelas. Então esse é um perigo. Espíritos charlatões, mistificadores, espíritos das trevas passam por familiares nossos. Passa. Eles podem passar, desde que o médium também é um charlatão, os membros da casa também são charlatões, os espíritos também são charlatões, semelhante atrai semelhante.
E as pessoas vão ali confiantes de que vão receber realmente mensagem do seu ente querido e são mistificados. E a pessoa sai mistificada da casa e ainda faz propaganda daquele médico, faz propaganda daquela casa. Isso é um absurdo. Estão brincando com o espiritismo, principalmente no Brasil. O brasileiro ainda não acordou para a responsabilidade que carrega sobre os ombros. O brasileiro ainda não acordou. O dia que o brasileiro acordar, o Brasil não será mais do brasileiro. Um dia o brasileiro, tomara que isso não aconteça, mas o dia que o brasileiro acordar, a árvore do evangelho já terá sido retirada aqui do Brasil. O dia que o brasileiro acordar, o Brasil não será mais do brasileiro. O Brasil será dos europeus, dos estrangeiros. Isso é triste dizer isso. Mas o brasileiro realmente assume a responsabilidade. É óbvio que isso não é generalizando, porque tem muitas pessoas sérias trabalhando, mas essas muitas, é uns 3% só. 97% é meia boca. São charlatões. São mistificadores. São impostores. Então, as pessoas cegamente vão acreditando. E esses médios recebem mensagens das trevas com uma facilidade imensa. Eles recebem mensagem das trevas, dos espíritos charlatões, com uma facilidade 10 vezes maior do que aqueles que se preparam seriamente, de acordo com os desígnios das leis divinas. Porque para receber a luz não é fácil. A pessoa tem que se igualar ao nível da luz para poder receber a luz. Então, não é fácil para nós que nos encontramos em meio às trevas nos igualar à sintonia dos espíritos bons. Nós precisamos trabalhar muito. Nós precisamos trabalhar muito a nossa transformação para mantermos em sintonia com o plano maior. Enquanto esses que estão no meio da lama, lamas são como todos aqueles que lá já se encontram. Então é fácil, é só rabiscar o papel e pronto. Já que tem eles as informações. E o pior é que muitas pessoas acreditam. O pior é que muitas pessoas acreditam. Você deseja obter mensagens dos teus entes queridos que se encontram na pátria espiritual? Desejo. Então começa ajudando aqueles que estão aqui no corpo físico. Nós já dissemos isso várias vezes, mas é preciso sempre retornar a esse assunto. Para lograrmos êxito mediante os espíritos, nós temos que aprender primeiro a conviver com as almas. E as almas são essas que nós convivemos com ela aqui no corpo físico. Enquanto nós não aprendermos a conviver com as almas, nós não vamos logrando êxito com os bons espíritos e com aqueles nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Agora, o que adianta? Eu receber mensagens ou eu recorrer em busca de mensagens daqueles que partiram para o além? Se eu aqui na Terra é orgulho, é vaidade, é egoísmo, é ciúme, é raiva, é ódio, é ressentimento, Se eu guardo todos esses, no meu coração. Se eu não me dou bem com fulano, com cicrano, com bertana, com isso, com aquilo, tal.
Aí você pode dizer assim, Luiz, mas você fala dessa forma assim, porque você tem evidência, você tem audição, você tem isso, você tem aquilo, esses dons, mas você acha que eu não pago um preço alto para ter o que eu tenho? Eu pago um preço altíssimo. Você quer pagar o preço que eu pago? Você quer pagar o preço que eu pago para ter o que eu tenho? Se você quiser, imediatamente eu vou pedir para o professor transferir tudo que eu possuo para você. Só que eu te garanto, se prepare. Porque às vezes pode ser que um dia, tendo o que eu tenho, no outro dia você pode parar no hospital psiquiátrico. Porque tudo tem um preço. E Deus, Ele não coloca em ombros frágeis aquilo que a gente não consegue carregar. Cada um tem aquilo de acordo com a capacidade que possui. Eu tenho o que eu tenho porque eu trago uma bagagem. As outras pessoas não têm porque ela não traz aquela bagagem, mas não é porque ela não traz aquela bagagem que ela não possui outras qualidades. Todos nós somos dotados de milhões de qualidades, então nós temos que trabalhar o que nós temos que ser bom no que nós temos, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, hoje nosso Marcelo vai gravar 3 vídeos, né?